Olá, eu sou o professor Antero Sá e estou aqui para dar continuidade à nossa gramática audiovisual. Mais uma vez, agradeço pela credibilidade, pela confiança de você estar fazendo o meu curso pela minha gramática audiovisual. Muito bem, antes de começarmos a aula, quero pedir a você que se inscreva no meu canal YouTube, dê o joinha, comente, indique meu canal YouTube para seus amigos, para suas amigas, indique meu site. No meu site você encontra dicionário, você encontra link para a conjugação verbal, aprender a conjugar verbo em todos os tempos e pessoas, certo? Então explore meu site, explore meu canal YouTube. Quando você se inscrever no meu canal YouTube, clique no sino que aparece, pois assim você será notificada de minhas novas postagens sempre e não ficará desatualizado nem desatualizada. De olho no seu quadro virtual. Primeiro passo, comando de questão, como está sendo indicado aí na sua tela. Com base no texto 1, julgue as proposições abaixo e assinale a opção correta. O que são proposições, professor Antero Sá? São afirmações assertivas, certo? E você olhando, você já visualiza 4 proposições. 1, 2, 3 e 4, certo? Primeiro passo foi o comando de questão. Segundo passo, vamos ler o item 1. E olhar as alternativas, se as alternativas estão apontando itens corretos ou itens corretos e incorretos. O comando da questão quer a opção correta, certo? Ok. Observe aqui no item 1, que é o segundo passo, já que o comando de questão apontou para proposições. O autor do texto defende a tese de que as coisas não sofrem mudança. Observe que a proposição 1 está falando sobre o autor do texto. O autor do texto defende a tese de que as coisas não sofrem mudança. Ok. Você vai para as alternativas e observe. As alternativas estão apontando tudo corretas. Você observou? A letra A fala, apenas a afirmativa 1 está correta. A letra B de bola fala, apenas a afirmativa 2 está correta. A alternativa C de casa, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. A alternativa D de dado, apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. E a alternativa E, todas as afirmativas estão corretas. Você observou? Importante. Então agora, o que você vai fazer? Olha aqui, já observou que o item 1, a proposição 1 está falando que o autor do texto defende a tese, opinião, portanto, de que as coisas não sofrem mudança, certo? Observou aqui? E então você vai para o texto procurar onde o texto fala sobre as coisas não sofrerem mudança, certo? Sinalizei aqui e aqui está. Olha, as coisas não mudam. Aqui está no texto, você faz a leitura visual, você lê o item 1 e vá procurar no texto a passagem do texto que trata daquilo que a proposição está tratando, que fala aquilo que a proposição está falando. Encontrou? Parou ali e vá buscar uma parte do texto mais longa que abranja a parte de que o item fala e leia para contextualizar. Você pode fazer isso pegando o parágrafo completo ou o período completo, certo? Muito bem, então vamos começar aqui nesse sentido, vamos lá. Olha, nesse sentido, Parmênides, contemporâneo de Heráclito, afirmava que o devir, o fluxo dos contrários, é uma aparência, mera opinião que formamos porque confundimos a realidade com as nossas sensações. Ele também dizia que as coisas não mudam. Ora, se ele também dizia que as coisas não mudam, é porque ele defendia, ele afirmava que as coisas não sofrem mudança, certo? Não sofrem mudança. Ok. Mas quem é esse ele? É o autor do texto, porque a proposição 1 trata do autor do texto. Esse ele se refere ao autor do texto? Leia novamente. Nesse sentido, você está vendo? Eu sublinhei ali. E você vai fazendo exatamente isso na sua prova. Sublinhando, circulando, certo? Nesse sentido, Parmênides
Parmênides, contemporâneo de Heráclito, afirmava. Quem afirmava? Começa a dialogar com o texto, dialogar, fazer perguntas. Quem afirmava? Parmênides. O texto está dizendo, nesse sentido, Parmênides, contemporâneo de Heráclito, afirmava. Quem afirmava? Parmênides. Afirmava o quê? Afirmava que o devir, o fluxo dos contrários, é uma aparência, mera opinião que formamos porque confundimos a realidade com as nossas sensações. Ele também dizia, ele quem? Na sequência discursiva, você consegue sentir, ouvindo, que esse ele se refere a Parmênides que afirmava, não é isso? Então, ele também dizia, ele quem? Parmênides que afirmava. Ele também dizia que as coisas não mudam. Pergunto a você, essa ideia, essa tese, essa opinião de que as coisas não mudam é do autor do texto? Não foi Parmênides que escreveu esse texto. O autor do texto está aí. No final eu indico a fonte, Heronildo Barbosa da Silva. Você está enxergando? Então a ideia de que as coisas não sofrem mudança, de que as coisas não mudam, não é do autor do texto. E o item 1, a proposição 1 está dizendo que é do autor. Pergunta a você, o item 1 está correto? Não está correto. Está observando aqui o Parmênides? Essa ideia do item 1 é dele e não do autor. Portanto, o item 1 está incorreto. Você joga com o comando da questão. O comando da questão não quer o correto? E você aponta logo ali no item 1, incorreto. Você pode fazer isso na sua prova, escrevendo uma maneira de você jogar com o comando de questão para observar se a sua resposta é o que o comando quer, certo? Então agora, olhe as alternativas. Você observou o que eu falei ainda há pouco? Todas tratam da palavra correta. E então eu pergunto a você, o item 1 está correto? Não está correto. Portanto, toda alternativa que contiver o item 1 estará eliminada. Vamos lá. Que alternativas contém o item 1? A alternativa A contém o item 1, está aqui. O item 1 está correto? Não, você já escreveu, está incorreto. Então elimine, corte, por favor. Por favor, por gentileza, faça do jeito como estou ensinando. E lembrando, quando eu sublinho, é porque é aquilo que o comando quer ou o que a proposição fala e aquilo que o texto fala. Quando você circula, é a chave para validar ou invalidar a alternativa ou a proposição, certo? De acordo, você lembra a primeira aula, de acordo com o comando de questão, certo? Então, muito bem. Que outra alternativa apresenta o item 1? A alternativa C de casa, aqui está, portanto também eliminada, porque o item 1 está incorreto. Que outra alternativa apresenta o item 1? A alternativa E. Por que, professor Antero Sá? Porque a alternativa E fala que todas as afirmativas estão corretas, então inclui o 1. Se inclui 1, também incorreta. Está entendendo? Está ficando claro? Muito bem, continua aí que eu vou tomar uma água que está com a garganta seca. Vamos lá, só um minutinho. Ok, continuando. Item 2, proposição 2. Segundo Heráclito, as sensações nos fazem confundir a realidade. Segundo Heráclito, as sensações nos fazem confundir a realidade. É Heráclito que fala que as sensações nos fazem confundir a realidade? É Heráclito? Vejamos. Continue lá nesse sentido, nessa parte do texto que é suficiente. Nesse sentido, Parmênides, contemporâneo de Heráclito, afirmava que o devir, o fluxo dos contrários, é uma aparência, mera opinião que formamos. Por quê? Porque confundimos a realidade com as nossas sensações. Quem afirmava isso? Era Heráclito? Claro que não, o texto está óbvio. Parmênides, que foi contemporâneo de Heráclito. Parmênides afirmava
que as sensações nos levam a confundir a realidade, como você está vendo aqui, observe, vou sublinhar, sensações aqui, porque confundimos a realidade com as nossas sensações. Essa ideia não é de Heráclito, essa ideia é de Parmênides. Encontramos já 3 sujeitos discursivos. Um é o autor do texto, quem escreveu o texto, Heronildo Barbosa da Silva. Outro, Parmênides, citado por Heronildo, autor do texto. Heráclito, citado por Heronildo, autor do texto. Porém, até aqui, o autor do texto não diz o que Heráclito falou, apenas fala que Heráclito foi contemporâneo de Parmênides e vice-versa, certo? Então pergunto a você, a ideia lançada na proposição 1 é de Heráclito? Claro que não, você já viu, é de Parmênides, portanto, e não de Heráclito. Incorreto o item 2. Ficou claro? Exatamente dessa forma você vai identificando de quem são as ideias, os discursos do texto, certo? Se o item 2 está incorreto, a alternativa que apresentar o item 2 estará eliminada. E B de bola apresenta, olha B de bola, apenas a afirmativa 2 está correta e já vimos que está incorreta, portanto corte, elimine e sobrou apenas uma. Por favor, na sua prova, no dia da sua prova, vá procurar a alternativa errada. A que sobrar será a correta. Não faça o contrário do que estou lhe ensinando, porque estou lhe ensinando com experiência, com maturidade, certo? Então, letra D de dado, assinale, tenha fé e preencha, porque é a resposta, ok? Professor Antero Sá, comente para mim. Comento, vamos lá. Leia a proposição 3. O autor do texto afirma que a divergência de ideias tem levado os homens a mudanças. A proposição 3 está afirmando que o autor do texto afirma o quê? Que a divergência de ideias tem levado os homens a mudanças. Então vamos ao texto ver se essa ideia é do autor do texto, se é ele que fala. Já sabe, se for ele que assuma a autoria dessa ideia de que a divergência de ideias tem levado os homens a mudanças, ele não citou, ele não mencionou ninguém, certo? Então comece a ler o texto. Começando aqui, ó, divergência de ideias está aqui, certo? O texto está aqui, você já circula. Então vamos começar aqui. A dialética, desde o seu nascimento, como qualquer outro método, enfrentou forte oposição. Até aqui o autor do texto está dizendo que foi alguém que falou isso? Não. Então ele está assumindo a autoria. A dialética, desde o seu nascimento, como qualquer outro método, enfrentou forte oposição. Faz parte da cultura humana a divergência de ideias. Aliás, esta é uma boa política que tem permitido. Esta é uma boa política. Esta quem, professor Antero Sá? Leia desde o faz. Faz parte da cultura humana a divergência de ideias. Aliás, esta é uma boa política. Esta se refere à divergência, certo? Esta é uma boa política que tem permitido aos homens darem saltos qualitativos. Tem permitido aos homens darem saltos qualitativos e quantitativos ao longo dos séculos. Pergunto a você, se a divergência de ideia tem dado aos homens, permitido aos homens darem saltos qualitativos e quantitativos ao longo dos séculos, isso é ou não é mudança? É mudança. É mudança ao longo da história, ao longo dos séculos. E quem afirma isso? O autor do texto. Porque, observe aqui, que daqui até aqui, o autor do texto não mencionou que foi alguém que falou isso, que foi alguém que disse isso. Portanto, ele está assumindo a autoria desse discurso, a autoria dessa mensagem, a autoria desse conteúdo, a autoria dessa ideia. Ficou claro para você? Por isso, o item 3 está correto, porque o que se afirma aí é de fato da autoria do texto. Ficou claro para você? Então agora vamos para o item 4. De acordo com o texto, quando o comando da questão
a proposição ou a alternativa aponta o texto como palavra-chave, de acordo com o texto, segundo o texto, com base no texto, qualquer ideia que esteja no texto serve como resposta, seja do autor ou não, desde que o texto veicule aquela ideia ou possibilite a construção daquela ideia pelo leitor, certo? Então, vamos ver se a ideia lançada no item 4, na proposição 4, está no texto. Vamos lá. De acordo com o texto, a ideia aparente dos contrários é resultado da confusão entre a realidade e as nossas sensações. De acordo com o texto, a ideia aparente dos contrários é resultado da confusão entre o quê? Entre a realidade e as nossas sensações. Onde o texto fala dessa confusão? Nós já vimos. Na fala de Parmênides. Observe, Parmênides afirmava o quê? Que o devir, o fluxo dos contrários, é uma aparência, mera opinião que formamos. E formamos por quê? Observe, porque confundimos a realidade com as nossas sensações. O texto veicula essa ideia? Sim ou não? Sim, veicula. Está aqui. Portanto, está no texto, o item 4 está correto, a proposição 4 está correta. Você entendeu? Ficou claro? Então esteja atenta para a questão como essa, que exige de você habilidade e competência de identificar a autoria dos discursos das ideias veiculadas pelo texto. Lembre-se, nem toda ideia que está no texto é do autor. E você vai ser direcionado para a resposta pelo comando de questão, pelas proposições ou pelas próprias alternativas. Ficou claro? Eu espero que sim. Aqui finalizo. Espero que você tenha se apropriado das técnicas, dos princípios de resolução de questão de prova. Quero lembrar você que se inscreva no meu canal YouTube, indique meu canal YouTube para seus amigos e suas amigas, dê um joinha, comente, faça meu canal YouTube se alastrar pelo Brasil, dê força, é grátis, é só se inscrever, está lá escrito em vermelho quando você acessa meu vídeo, inscrever-se, clique no sino para receber as notificações das minhas novas postagens, indique meu site para seus amigos e suas amigas, site onde irei postar esta minha gramática audiovisual para este concurso online. No meu site você encontra dicionário, significado das palavras, sinônimo, antônimo, conjugação verbal. Você tem um site voltado para concurseiros. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.